Olá, pessoal. Sejam bem-vindos. Boa tarde a todos. Um segundo, pessoal, que eu já vou apresentar minha tela. Já vou contextualizar todos vocês do treinamento de hoje. Vamos lá. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Vamos esperar só mais um minutinho, tá? Porque eu ainda tenho aqui pessoas na fila, para a gente ir entrando e conversar um pouquinho sobre. Nem vamos falar bastante sobre a IA, mas vamos falar também, principalmente, o que tem que acontecer antes da IA. Vamos dar um passinho para trás, né, pessoal? Boa tarde. Boa tarde, gente. Tô vendo alguns nomes aqui familiares que estão acostumados a entrar nos nossos webinars. É, e acho que vocês vão gostar de saber de uma novidade que eu tenho aqui. Que muitas pessoas já me pediram isso, mas a gente nunca conseguiu entregar. É, e essa é a primeira vez que a gente tem um calendário oficial do mês para próximos eventos. Vamos ter webinars como esses, gratuitos, abertos aí para todo mundo entrar, aprender um pouquinho mais sobre Pipefy, tá? É, e a gente tem agora os próximos agendados até o fim de julho, tá? E logo lançaremos o calendário de agosto também, beleza? Mesmo se vocês não se identificarem aí com todos os temas que a gente for tratar, sempre é legal compartilhar com pessoas do resto da sua organização, pessoas que vocês conhecem que talvez possam se interessar por esses temas, tá bom? Boa, pessoal. Acho que todo mundo já conseguiu entrar. Quem ainda tem algum colega de trabalho, alguma outra pessoa da empresa que queira entrar aqui no treinamento, pode mandar o convite, tá? Mas logo eu vou explicar um pouquinho, da dinâmica e aí vocês vão entender que todos os nossos webinars aqui são gravados, tá? Então a gente grava todos os conteúdos, conseguimos compartilhar com vocês também esses materiais que a gente constrói aqui, né? E depois vocês conseguem acessar isso, beleza? Inclusive vocês conseguem acessar isso ganhando um certificado também, tá? Então, mostra aí que vocês dedicaram essa 50 minutos até uma hora de trabalho aí com coisas valiosas sobre Pipefy, beleza? Pessoal, hoje sou só eu aqui, mas prometo que nos próximos webinars eu vou ter outros especialistas ali falando, tá? Eu não sou especialista em muita coisa, mas eu sou especialista em Pipefy AI, isso eu sou. Então, hoje o conteúdo vai ser basicamente sobre isso. Vamos falar um pouquinho sobre uma checklist que a gente precisa ter nos nossos processos antes da gente começar realmente a implementar a IA ali dentro da nossa organização, dos nossos pipes, na Pipefy, tá? Mas antes da gente entrar aí no conteúdo mesmo, eu gostaria de, bom, vou me apresentar inicialmente, não sei se todo mundo aqui me conhece, tá? Sou especialista ali em educação de produto aqui da Pipefy, e sou a carinha principal desses webinars, mas como eu disse, nos próximos, e em muitos anteriores já, eu sempre tento trazer algum outro profissional ali para tocar algum tema específico comigo. Tá? E aqui eu tenho o nosso calendário de eventos até o resto desse mês, tá? Vou compartilhar o link aqui com vocês, pessoal. Esse é o link da nossa comunidade e aqui a gente tem uma aba de eventos, tá? E aqui tem os próximos eventos, tá? Esse aqui tá em inglês por causa do meu navegador, mas todos os eventos que teremos serão em português, beleza? Esse mês, pelo menos. Mês que vem teremos mais eventos em inglês. Vou deixar aqui no chat esse link, beleza? Então, esse aqui é o que nós estamos tendo hoje, né? Vamos falar um pouquinho sobre exclusivamente processos e IA, mas das próximas semanas temos alguns temas mais específicos, tá? Alguns podem se identificar aqui com alguns eventos, outros não. Mas eu garanto que todos serão muito valiosos, tá? Semana que vem a gente já tem no dia 15, às 2 horas, um webinar exclusivamente sobre a esteira de cobrança, tá? Principalmente aí para departamentos financeiros. Então vamos falar um pouquinho sobre cobrança eficiente de ponta a ponta com a IA da Pipefy.
Pessoal, teremos ali o gerente geral dessa nossa vertical de financeiro, teremos uma profissional de engenharia, tá? Trabalhando aqui com a gente com casos de uso, vai ser muito bacana, beleza? Temos um resuminho aqui sobre o conteúdo. Depois, na próxima semana, dia 23, às 10 horas, vamos falar sobre gestão inteligente de reclamações. Como centralizar, automatizar e resolver aí esses assuntos mais voltados para Customer Operations, né? Operações aí com clientes, com a Pipefy. Esse é o mais abrangente que vamos ter. Tirando esse que estamos tendo aqui agora, esse é o que realmente poderia alcançar mais pessoas, mais casos de uso aqui na Pipefy. E, pessoal, tem uma conexão ali da Pipefy com canais como Reclame Aqui, Procon, que assim, eu fiquei impressionada de ver quando foi construído e eu acho que também vocês gostariam muito de, né, ver como isso foi feito, tá? E replicar também para os seus casos. E já o último que teremos em julho é um que já foi muito pedido, tá? Mas eu tenho que deixar claro aqui que será um pouco mais avançado. Se vocês estão começando com Pipefy agora, ainda não conhecem né, o conceito de integrações, o conceito de API, o conceito de conectar Pipefy com outros softwares externos, talvez esse vocês aprendam, né, contextualizem um pouco ali sobre integrações, iPaaS, antes de assistir esse webinar, tá? Já vocês que entendem o que são integrações, não precisam ter realizado nenhuma integração com a Pipefy, ou com o Orcato, ou com outra plataforma ainda, tá? Mas contanto que vocês já entendam mais desse conceito, eu recomendo muito esse webinar. A gente vai ter o Product Manager, tá? Ele é o gerente de produto específico de integrações aqui da Pipefy, e vamos ter aí outro profissional do time de produto também, falando sobre a solução iPaaS da Pipefy. Beleza? Então, teremos 3 temas bem diferentes aí ao decorrer do mês, mas eu espero aí que sejam conteúdos que agreguem muito ali para vocês, tá? Então, lembrando, todos estão aqui, tá? No mesmo link que eu mandei aqui no chat, vocês conseguem acessar o convite, tá? É só se inscrever para todos os eventos. Lembrando aqui, pessoal, muito importante, contanto que você se inscreva, vocês vão receber a gravação, tá? Então, claro, sempre é melhor participar ao vivo, principalmente por causa das dúvidas, né? Vamos ter profissionais especialistas aqui para resolver as suas dúvidas, mas caso aconteça algum imprevisto, caso não seja no horário que vocês consigam comparecer, vocês sempre vão ter acesso aqui às gravações. Tá? Então, isso já é encaminhado ali para vocês no e-mail, beleza? Antes que me perguntem aí as regrinhas desses nossos webinars, né? Vocês podem usar o botão QIA para mandar as suas dúvidas, tá? Seja eu aqui sozinha, ou seja com outras pessoas participando do webinar, a gente só consegue controlar ali, né, as perguntas de vocês, responder tudo, quando elas vêm através desse botão de QIA, tá? O chat também está aberto aí para todo mundo, inclusive os links que eu precisar enviar para vocês eu vou mandar ali para o chat, que é o nosso canal ali que todo mundo consegue acessar, tá? E também esse treinamento está sendo gravado, tá? E vai ser disponibilizado ali para os participantes após o evento, beleza? Então vamos lá, pessoal. Eu já vou começar, tá? No nosso conteúdo aqui. E eu gostaria de, e aí, claro, vou ter o slide aqui, mas eu também vou mostrar o nosso produto, né? Vou dar um zoom a mais aqui. Espero que seja o suficiente, tá? Vi que temos uma pergunta aqui no chat, Idílio. Idílio, o link que você recebeu de inscrição ali do evento, você pode mandar para os seus colegas ali que eles conseguem. Tá? Assim que a pessoa tem que se inscrever, tá? Então, inclusive, se for nesse link de eventos, o de hoje ainda está lá, ainda dá tempo, tá? Então, se a pessoa se inscrever, já vai receber o link para acessar a sala automaticamente, beleza? Bom, pessoal, acho que, né, a ideia para fazer esse webinar, pelo menos um pouquinho mais genérico, voltado para IA, mas mais genérico de Pipefy no início desse mês, para a gente começar com esses outros conteúdos mais específicos, né?
foi voltado para uma pergunta que recebi muito, inclusive foi uma das perguntas que eu mais recebi no evento que a gente organizou ano passado, mês passado em Chicago, tá, nos Estados Unidos. Então, recebi muitas dessas dúvidas de clientes internacionais que estão ainda com dúvida de em que momento que eu paro aqui o meu processo, que é uma coisa que não pode acontecer, né? A gente não para o processo, mas que eu vou dar um pause, pelo menos ali no meu dia a dia, e pensar em que momento que eu vou incluir a inteligência artificial, como que a inteligência artificial vai me ajudar aqui, né? Pessoal, a IA hoje, com certeza vocês sabem disso, ela não é mais uma opção. A IA é não vou usar o termo obrigação, mas se a gente não usar a IA, a gente já está para trás, né? Isso é em tudo, não é só Pipefy. Se a gente abre o nosso WhatsApp, a gente já tem uma sugestão da Meta lá para a gente usar. Se a gente procura alguma coisa no Google, a gente não tem escolha. A primeira resposta que vem é da IA. A gente pode considerar as outras, mas a gente já vê a IA ali. Se a gente tem que revisar um texto, tornar alguma coisa melhor, selecionar ideias, fazer um resumo, a gente já associa isso, por exemplo, ao chat GPT para saber como que consegue ajudar a gente, né? Então, na Pipefy não é diferente, né? Vocês conseguem ter um processo na Pipefy sem IA, conseguem, mas vai ser a mesma coisa do que ter um processo sem fase, sem campo, sem automação, sem uma condicional, sem um relatório. Então, vai ser um processo que vai ter prejuízo, porque hoje a gente tem um produto que automaticamente vai fazer o seu processo melhor. Vocês não precisam usar IA para tudo, inclusive eu recomendo que não use para tudo. Tem coisas que só humanos conseguem fazer, mas a inteligência artificial precisa estar em algum momento ali para deixar o seu processo mais eficiente, mais otimizado, né? Então, eu gosto de pensar que a IA ela o processo é um sanduíche, tá? Então a gente vai ter uma atuação humana antes e uma atuação humana depois. Mas a IA tá no meio. A IA vai ser o recheio desse sanduíche, tá? Então, se a gente, pessoal, se a gente iniciar um processo, por exemplo, sem uma IA, por que que a gente está iniciando esse processo sem a ajuda da IA? A gente tem que perguntar o porquê que eu estou fazendo isso manual, por que que eu estou fazendo isso sem um produto que a Pipefy já está disponibilizando para mim, né? Então, mostrando aqui para vocês, pessoal, a gente entrou na organização, né? E já temos um banner ali falando: deixe a IA criar o seu próximo pipe, tá? O AI Builder, que seria justamente esse construtor, né? É a IA que vai me ajudar a construir ali pipes. Hoje ela é a IA mais fácil da Pipefy, tá? Mais fácil, eu digo que assim, sem bloqueio nenhum. Se ela criar ali uma fase que você não quer, você pode editar essa fase, editar esse processo. Então, comece por ela. Vamos começar aqui com conversando com a nossa IA para construir um processo, tá? Aqui, pessoal, quem já participou de treinamentos comigo já sabe que eu falo isso sempre. Na Pipefy, a gente pode ter 50 caminhos para chegar ao mesmo destino, tá? Isso é na intenção de ter uma experiência do usuário melhor. Algumas pessoas podem começar a conversa por aqui, outras podem começar por aqui, por esse botãozinho aqui, tá? Que a gente pode até ampliar e deixar. Então, por exemplo, se eu quero ter ideias de processos para finanças aqui, não sei, vou criar, tá? A IA pode sugerir algumas ideias para mim. Tenho 5 aqui, né? Ou eu posso ter um específico. Aqui, por exemplo, eu posso mostrar algumas sugestões que a própria IA, a própria Pipefy já deu aqui para mim, né? Aqui, por exemplo, criar um processo para gestão de reembolsos de despesas. Aí sim, é uma coisa mais específica, a IA já vai me dar algumas dicas para iniciar esse processo. E vocês viram aqui, ó, eu até dei X. Eu conversando por aqui ou conversando por aqui me leva ao mesmo destino, vai abrir esse mesmo chat, tá? Se eu clico X, isso não vai sumir, tá? Isso aqui ainda tá aqui. Mas se eu atualizo essa página, a minha conversa vai sumir. E aí eu vou ter que começar de novo,
tá? Então, isso é um alerta importante de se ter. E aí, pessoal, olha que interessante, isso aí é uma coisa que de vez em quando a IA vai sugerir, que particularmente, dependendo do processo, é claro, eu não concordo, tá? Por exemplo, aqui, para gestão de reembolso de despesas, a IA me sugeriu 3 fases e alguns campos ali de formulário inicial e algumas etiquetas também, tá? Lembrando só o título aqui né, das características, sendo phases, label, type, isso aí pode estar em inglês, mas o resto está em português, porque o meu processo é em português, tá? Mas vamos supor, eu quero mais fases, né? Então achei poucas fases. Vocês podem falar isso, por exemplo, pode mais fases para esse processo? E aí é uma conversa, pessoal. A gente quer que vocês né, empurrem o limite dessa IA. E aí, olha que interessante, ao invés de 3, eu tenho 5, né? E aí já é uma conversa. Gostaria de incluir algumas dessas fases? E aí, tipo assim, sim, gostei muito mais. Né? E aí já pergunta, já dá um resumo novamente, pergunta se pode criar o pipe com essas configurações, né? Então, ao invés de você, lembrando que outro caminho seria criar pipe, né? E aí você já começa a criar com IA. Mas seria uma alternativa para criar um pipe baseado no que você quer, no que você precisa, e é claro, baseado em conhecimento infinito da nossa IA através de boas e melhores práticas de mercado, tá? Então, ao invés de você criar um pipe do zero, ou até mesmo usar categorias que a gente já conhece, né? Um processo de compras, financeiro, negócios e tal, vocês conseguem fazer algo mais individual e customizado, né? E outra novidade que nós temos são templates já com agentes de IA, tá? Então, aquele builder, ele é realmente para é um processo do zero, mas é um processo que é construído a partir das suas necessidades. Já esses templates aqui com agentes de IA pode não ser customizados ao que vocês querem, mas são templates que vão vir com agentes prontos. É claro, vocês vão ter que editar de acordo com o que vocês precisam, né? Então, vai ter um prompt pronto de uma esteira de crédito. Vai ter um prompt pronto ali, de uma, por exemplo, qual que eu gosto? Da gestão de sinistro de veículos ou solicitação de benefícios, tá? Então, já é um começo muito bom para vocês, mas vocês sempre precisam revisar. Nada vem, né, entregue assim, sem que a gente precise revisar, analisar o que faz sentido de acordo com a nossa realidade, tá? Eu vou mostrar aqui logo ao final do webinar alguns materiais de apoio para vocês consultarem depois. E tá lá esse link dos templates, tá? Para vocês consultarem ali também. Mas eu gosto de começar assim com esse AI Builder, porque já é uma mentalidade IA que eu quero que vocês adotem ao iniciar um processo, tá? Mas vamos supor que vocês já querem implementar um agente de IA num processo que já está pronto, que já está rodando aí de vocês, tá? Vamos lá. Lembrando que eu vou mandar esse material depois, tá? Então não precisem se preocupar aí em tirar print nem nada. É, eu gosto muito de falar isso também, pessoal. A IA em processo bagunçado é uma confusão automática. É uma confusão que vai acontecer direto assim, mas ainda vai ser uma confusão. A gente precisa organizar o processo antes, vamos arrumar a nossa casinha antes, tá? E aí eu deixei aqui uma checklist que inclusive construí depois desse evento de Chicago, a partir de uma conversa que a gente teve lá com os nossos clientes, para um processo consolidado para a gente implementar a IA, tá? Essa checklist, inclusive, pessoal, até o 8 aqui, a gente tem 8 itens, tá? Em cada item, a gente tem pelo menos 2 checks aqui para fazer. Até o 8, a gente nem menciona IA. Eu só vou adotar IA depois que o meu processo estiver rodando bonitinho, tá? Então, primeiro eu preciso mapear o meu processo, e aqui eu já tenho uma dica de fazer o as is e to be, tá? Quem não é muito familiarizado ali com esse conceito, basicamente é como esse processo acontece hoje, como ele está atualmente.
qualquer processo, em qualquer, isso aí pode ser até para uma coisa na sua vida, como está a sua rotina hoje na sua vida e como está o processo do seu time de RH, de onboarding de novos colaboradores, certo? E o to be. O to be, pessoal, é o seu sonho de consumo, que não precisa envolver nem dinheiro, mas normalmente vai envolver algum recurso ali, né? Porque é o que você almeja ser, o que que esse processo almeja ser, o que que a gente quer que esse processo seja, tá? É, e é claro, nesse to be, a gente já pode incluir IA. Eu gostaria de ter um agente de IA fazendo vários trabalhos manuais repetitivos para mim, mas antes disso, eu tenho outros rumos a fazer ali com aquele processo, né? Vamos definir os inputs do processo, né? Então, eu vou até usar um aqui para mostrar para vocês. Isso aqui é um, né, um Kanban, como todos aqui já conhecem, né? Vamos editar aqui esse Kanban. Quando eu falo, pessoal, de estruturar, por exemplo, definição de inputs, é basicamente estruturar o nosso formulário inicial. Como que essa demanda vai surgir, né? Essa revisão é essencial, seja para campos obrigatórios, o que que precisa ser obrigatório ou não, tá? Não sei se todo mundo já está sabendo dessa novidade aqui, gente, mas a gente tem dependências do campo agora. Um feedback de produto que eu já escuto há muito tempo, fiquei muito feliz disso, né, ter lançado no nosso produto. Que esse aqui não tem, tá? Mas é basicamente um lugar que vocês vão conseguir ver as dependências mesmo ao que esse campo especificamente está atrelado. Então, vamos supor que a gente tem 5 automações que envolvem esse campo, 10 condicionais, né, 2 conexões. A gente sabe que existem fatores dentro de um processo que estão ligados a esse campo. E o que que muitas vezes pode acontecer? A gente apaga esse campo, né? Ou a gente, ou outras pessoas envolvidas nesse processo, e aí do nada eu estraguei tudo. Né? É o nosso querido efeito borboleta, né? Então, se a gente tem um campo, assim, uma interface de dependências desse campo, a gente já consegue entender que, no máximo, a gente pode esconder esse campo através de condicionais, que esse campo pode nunca mais aparecer, mas ele existe ainda, porque ele está atrelado a muitos outros fatores ali dentro do nosso processo, né? Então, isso é muito importante para a gente garantir também. Depois a gente vai estruturar as fases e os campos, né? Dentro de cada fase nós temos os tipos de campo que a gente precisa, né? Vamos ter certeza também que estamos alocando os responsáveis e as permissões corretamente, tá? Então, além de olhar aqui, pessoal, nas pessoas do nosso pipe, aqui eu tenho 4 pessoas, por coincidência, esses 4 são admins, mas eu vou explorar aqui todas as permissões necessárias para, né, para esses membros aqui específicos. E é claro, quem é admin de uma organização, por exemplo, eu sou super admin dessa, né, dessa organização que eu estou usando. Sempre revise aqui as pessoas e permissões de acordo com as funções. Se você tem grupos específicos, tá? Sempre olhe nesse painel administrativo para ver se essa governança está sendo feita corretamente, tá? Defina também os pontos de comunicação. Eu uso aqui muito o termo stakeholders, que é basicamente os públicos envolvidos no seu processo. Eu falei muito aqui de membros internos, né? Pessoas internas que estão nesse seu processo, mas o processo pode envolver clientes, né? Você pode enviar, por exemplo, uma tarefa para determinado cliente, ou o cliente vai preencher o formulário inicial. Sempre é importante modelar ali as pessoas que estarão envolvidas nisso, tá? Mas definir esses pontos de comunicação é muito importante para a gente até saber o que a gente vai precisar. Vamos supor que um ponto de comunicação importante aqui é justamente uma tarefa. A gente precisa e aí eu não estou falando mais de cliente, mas, por exemplo, a aprovação do gestor num processo de solicitação de férias. Nessa fase específica aqui, a gente pode precisar enviar uma tarefa, né, para que esse gestor preencha aqui, por exemplo, aprovado, rejeitado ou pendente e depois faça os seus comentários, né? Ou, por exemplo, quando é uma necessidade de reagendamento de férias, a gente precisa mandar um e-mail para o gestor, para o RH, para a pessoa mesmo que solicitou a férias envolvido ali nesse processo, né? Então, definir em quais momentos vão precisar ter essa comunicação.
O 6 é um dos meus preferidos que muitas vezes vocês esquecem, tá? Que é estabelecer SLAs. Temos muitos processos de clientes aqui na Pipefy que não tem SLA ainda, tá? É uma coisa incluída. Opa, meu cachorro começou a surtar aqui, gente, mas eu acho que vocês conseguem me escutar, tá? É uma coisa assim necessária e incluída no processo de todo mundo, tá? Então, a gente tem três tipos de SLA que a gente pode usar. A gente consegue usar aqui, pessoal, não só no formulário inicial, tá? Isso aí pode ser dentro de uma fase também. Mas nós temos a data de vencimento de cada card, né? Então, como eu disse, pode estar no formulário inicial, mas pode ser lá na terceira, quarta fase, referente a esse card, né? A data de vencimento vai estabelecer justamente a natureza do SLA daquele pedido, daquela demanda, né? E temos também, né, em segundo lugar ali, o SLA por fase. Vamos supor que a aprovação do gestor pode acontecer dentro de 5 dias, mas a aprovação do RH precisa ser dentro de 2 dias, né? Em cada fase, se a gente vai em opções avançadas, nós temos aqui o alerta de atraso. A gente tem a data de vencimento do card, é um alerta de vencimento. Na fase, é um alerta de atraso. Aqui foi justamente o que eu falei, 2 dias, mas vocês podem mudar aqui para minutos, horas, de acordo com a necessidade de vocês. Assim como temos um SLA geral de todo o processo. A solicitação de férias como um todo pode acontecer dentro de 15, dentro de 30 dias, né? E aqui vocês vão definir no alerta de expirado, né? Que vai ser justamente um SLA de, né? Se passou daqueles dias, passou de 30 dias, o que você determinar, já vai ser expirado, porque já ultrapassou o nosso deadline, tá? E é claro, vocês têm mais possibilidades envolvendo SLA. Vocês podem considerar de segunda a sexta-feira. E se vocês notarem nesse checklist que, vamos supor, eu quero considerar o SLA do meu processo de 10 da manhã até 5 da tarde. Ou eu quero considerar de 7 da manhã até 8 da noite. Ou eu preciso considerar, quer dizer, eu preciso excluir os feriados disso, né? E vamos supor que você é uma empresa que tem pessoas de vários países, e vocês têm feriados ali que podem variar de país para país, isso tudo vai determinar o que vocês precisam fazer dentro da Pipefy. Se não tiver a necessidade de um SLA de feriado, por exemplo, às vezes vocês não precisam de uma automação de SLA, certo? Mas se tiver essa necessidade, a partir de algum gatilho aqui, né, que vai ser, né, alguma coisa que acontecer dentro do seu processo, você consegue aplicar alguma regra de SLA, que vai envolver o horário comercial específico, o dia específico e até mesmo os feriados, tá? Então, por isso que isso é tão importante, esse mapeamento, para vocês saberem mesmo o que cada, né, cada face da Pipefy, cada opção de produto ali vocês vão utilizar, tá? E aí, no 7 a gente começa a falar sério, que a gente está começando a otimizar realmente o processo de vocês, tá? Que vai ser identificar atividades manuais repetitivas, tá? Atividades, pessoal, que vocês estão desperdiçando o salário, o tempo, a boa vontade, o bem-estar de várias pessoas da equipe, tá? Atividades que não precisam ser feitas por humanos podem ser revisadas, devem ser, por exemplo, construídas. É um prompt, só vai ser construído por um ser humano, e devem ser confirmadas, digamos assim. Não necessariamente revisadas, mas confirmadas que estão ok no final do processo por seres humanos. Mas aquele recheio do sanduíche que eu falei pode e deve ser atribuído à inteligência artificial, tá? E nisso chegamos no 8, que é o planejamento da automação, tá? A automação, pessoal, hoje e honestamente desde que eu entrei na Pipefy, que é um tempinho já, né? Sempre foi o nosso maior e melhor recurso dentro dos processos. Hoje é a agente de IA, que não deixa de ser uma automação, né? O agente é uma automação, é um trabalho automatizado. Então, mas assim, ainda temos outras coisas dentro das nossas automações que são muito valiosas, né? E o agente de IA se destaca, mas temos outros aí que podem ser utilizados também. Então, gosto de terminar essa checklist com isso.
Claro, o ideal aqui é como eu posso implementar o agente de IA para substituir várias das coisas que eu faço manualmente, né? E aqui eu já tenho outras ideias para vocês, né? Para leitura, triagem, preenchimento, análise de dados e tudo mais, tá? Um minutinho, pessoal. Bacana. Recebemos uma dúvida barra feedback aqui, tá? Gostaria que SLA utilizasse campo de data sem hora também, tá? Realmente, hoje, a única maneira que a gente tem de fazer isso é através da automação. Se for um SLA do próprio Pipefy, né? Meu cachorro tá com tudo hoje. Espero que não esteja atrapalhando aqui, pessoal. Mas, basicamente, a gente só consegue usar o SLA natural do Pipe, sem ser por automação, quando é a data de vencimento, né? E a data de vencimento é data e hora, né? Então, hoje, só o nosso campo de só data não tem essa opção. Beleza? Pessoal, o nosso botão de QA tá super aberto no final aqui, nos últimos 2 minutinhos, eu consigo separar para responder mais dúvidas, tá? Se vocês quiserem mandar. Então vamos lá, pessoal. Vou passar aqui por alguns slides que talvez alguns de vocês aqui já tenham visto, tá? Eu, inclusive, recebi alguns comentários que gostariam de ver uma explicação sobre eles de novo. Aí eu aproveitei para colocar aqui. Se vocês tiverem algumas dúvidas específicas sobre eles, acho legal a gente discutir sobre isso, tá? Acho que o principal aqui é que vocês tenham esse material para acessar para dar ideias. E é isso para isso que eu tô aqui hoje. Eu já falei sobre como arrumar a casa, como a gente pode ter certeza que tudo aqui do nosso processo está construído antes da gente brincar com a gente de IA, antes da gente entender como que aquela IA vai solucionar a nossa vida, certo? E aqui eu tô mostrando para vocês ideias do que a gente pode fazer, as principais tarefas ali que podem ser realizadas. Por exemplo, ler e extrair dados de documentos e imagens, tá? Aqui, por exemplo, o upload de um arquivo PDF, JPEG, PNG, tá? Eu dei um treinamento recentemente que me perguntaram se Excel era possível de ser lido pela IA, tá? Estava realizando uns testes uns dias atrás com um documento muito parecido com o Excel, mas a gente tinha transformado em PDF. E eu sei que o nosso time de produto está testando isso, tá? Com muito amor e carinho. E é uma novidade que a gente está aí por vir, mas a gente quer saber casos de uso, tá? Então, ainda não. Nossa IA ainda não lê arquivos Excel, mas se vocês tiverem casos de uso que seria muito bom, muito necessário a IA conseguir ler algum arquivo Excel, por favor, mande ali para gente, tá? Quem não tem meu e-mail, eu vou enviar aqui também, que seria muito valioso para a gente testar essas viabilidades, tá? Mas, por enquanto, PDF e imagens, não temos problema nenhum com essa leitura, tá? E temos aqui a ação, que seria justamente o que a IA vai fazer, tá? Consegue também comparar informações com base em políticas e procedimentos, tá? Então, políticas de reembolso, políticas de viagem, sempre um exemplo muito legal. IA consegue resumir e categorizar solicitações, tá? O que seria muito interessante, por exemplo, para um caso de suporte de cliente, tá? Resumo, por exemplo, pessoal, é um caso que eu uso muito a inteligência artificial, muito, tá? Porque é, é o mais certeiro que eu sei que a IA consegue ser. Eu uso a IA também para me ajudar a construir alguns textos, mas eu dou muita informação e eu só quero que ela refina algumas coisas para mim. Agora, o resumo, eu dou um conteúdo muito grande de documentos aqui e a IA vai me resumir para canais diferentes, para públicos diferentes, em línguas diferentes. Então, é muito bacana, tá? Agora, um exemplo que eu gosto de falar também tem certas coisas que a IA pode achar que ela está certa ao me traduzir ali, mas não vai estar. E é por isso que eu preciso ler. Por isso que eu preciso ter certeza que aquilo que a IA me trouxe tá ok. O tempo que me levaria para resumir, para fazer tudo que a IA fez por mim, não é nem um décimo do que vai ser para eu revisar e ler aquele produto final. Então já me ajuda assim em um nível, né, que eu não consigo nem explicar para vocês. Então, o
né, a vantagem que a IA vai me dar não é fazer tudo por mim. A IA não vai substituir ninguém. A IA vai ajudar você a focar em coisas mais estratégicas, a realmente gastar o seu tempo no que importa, tá? E até mesmo a gerar respostas, que é um último fato ali que você consegue, por exemplo, também é para Pipefy AI é o que eu mais uso, tá? É, a dar alguma ideia de e-mail, dar alguma ideia de resposta para aquele cliente específico, né? Para saber como vocês conseguem tratar tais casos de uma maneira correta, né? Eu tenho um caso de uso meu próprio mesmo aqui, né, no meu processo, que é muito voltado para os eventos que a gente organiza, mas é voltado para o meu dia a dia. Tenho outras atividades aqui dentro da Pipefy também, né? E eu tenho um agente de IA que me dá um feedback se eu não consigo executar tal tarefa no deadline que é esperado que eu realize. Sabe? Então, por exemplo, eu tinha que fazer uma postagem na nossa comunidade, estou me abrindo aqui para vocês, e eu fiz uma viagem recentemente, inclusive para esse evento ali de Chicago, e quando eu cheguei, né, no meu home office aqui, eu fui fazer aquela atividade, eu já vi que eu já tinha passado do deadline que eu queria ter atingido por causa dessa viagem. E o agente da IA ali, do meu pipe sabia da minha viagem, porque era um pipe das minhas tarefas. Então, uma das minhas tarefas era esse post na nossa comunidade. Mas a outra tarefa, que era mais importante, era uma prioridade, era o evento nos Estados Unidos. E aí, a IA sabia, eu falei, ó, né, me falou um feedback. Ele falou assim: realmente, você tem que se organizar melhor. Se você sabia que aquele evento, né, poderia consumir mais do seu tempo, da sua energia, dos seus esforços, você poderia ter deixado o SLA para esse post da comunidade para um dia, 2 dias depois. Mas aí o feedback da IA foi tipo esse: olha, você fez o certo, você fez a sua prioridade. O que você pode melhorar da próxima vez é uma gestão de tempo melhor e até mesmo uma expectativa de uma próxima, que essa próxima tarefa seja feita, né, em mais tempo e tal. E aí, tipo, pode alinhar com a sua liderança, pode alinhar com várias outras pessoas. Então a IA pode funcionar também como, né, um substituto ali de feedback do seu gerente, né? Então, você pode usar para o que você achar melhor, tá? Esse slide eu sei que outras pessoas aqui já viram, mas eu gosto de mostrar também. Fica um conteúdo aí para vocês acessarem depois, que é um gráfico de ícones aqui para vocês determinarem momentos nos processos de vocês que um agente pode ter um olhar importante, tá? Então, por exemplo, um agente pode ajudar no momento da criação de um card, pode analisar campos, pode já fornecer essa resposta automática, tá? Pode preencher campos para vocês, né? Substituindo essas tarefas mais repetitivas e tal. É, esse ponto é muito importante, pessoal. Um agente consegue facilitar a movimentação de um card entre fases. O agente não vai mover o card. Isso nós precisamos ter muito claro, tá? Vamos lá no nosso agente. Aqui, novamente, ó, 50 caminhos para chegar no mesmo destino. Eu posso ir em automação, criar nova automação e criar o meu agente de IA a partir de um gatilho. Mas eu também consigo ir por aqui. E por aqui eu tenho até algumas sugestões, tá? Agora, uma coisa que eu quero explicar para você, vou dar um pause aqui, tá? Qual a diferença entre esses templates e esses templates, tá? Aqui eu estou começando um processo do zero. Eu não tenho esse meu processo ainda. É um processo que eu quero começar a ter com esse agente pronto a partir das minhas edições depois também, tá? Já aqui, esse meu processo já está rodando. São algumas sugestões que eu tenho para templates que podem ser inseridos, né, de agentes neste processo que já é existente, já está rodando, tá bom? Mas aqui, se eu clicar, por exemplo, num agente que eu já tenho, ou se eu criar um novo, vai me levar ao mesmo destino, tá? Só não é o mesmo destino se eu escolher uma das sugestões que eu tenho ali, beleza? Aqui, pessoal, o meu agente de IA, ele vai fazer uma coisa. É uma coisa muito importante, mas é só uma coisa que ele vai fazer, que é preencher um campo. Na verdade, 1 a 30, tá? Isso para mim é mágico. Em uma automação, uma.
Eu consigo responder, quer dizer, desculpa, eu não, gente, eu nunca conseguiria responder 30 campos em 5 segundos no máximo, tá? Isso aí é o agente que vai fazer. Justamente, o que um humano não consegue fazer. Ele consegue responder até 30 campos de uma vez só, em uma automação, incluindo aqui também 30 campos a serem analisados. O prompt é o lugar que eu vou incluir, né, os meus campos dinâmicos, que é justamente o campo por ser dinâmico, cada card vai ter uma resposta daquele campo diferente, né? Então, a minha IA aqui pode considerar, pode ler, pode analisar até 30 campos de uma vez só e na mesma automação responder até 30 campos. A resposta de um desses campos pode gerar, por exemplo, quando esse campo que a IA mesmo atualizar for atualizado, eu posso mover um card. Isso tudo vai acontecer sem você notar. Então, isso tudo pode ser automatizado com a ajuda do agente de IA, tá? O agente de IA também pode ser inserido ali no acionamento de um alerta, que é justamente esse nosso SLA, tá? Ou até mesmo através das nossas skills, tá? Então, não sei quem já usou aqui as habilidades, tá? Skills, habilidades, mesma coisa, mas é um bom teste a se fazer, beleza? Por exemplo, como eu mencionei aqui política de reembolso, política de viagem, é um documento que a gente não precisa ter dentro de cada card, ou que a gente não precisa ter também dentro do prompt, tá? O nosso prompt hoje tem o limite de 10.000 caracteres, isso é muita coisa, tá? 10.000 incluindo espaço, mas é muita coisa. Só que para uma política de reembolso que pode ter várias páginas, né? Pode não ser incluída dentro daquele prompt. Então a gente consegue ter esse acesso a documentos, tá? No momento também temos o limite aqui de 30 páginas de documento. Se for mais do que 30 páginas, vocês conseguem dividir entre dois documentos, por exemplo, de 40, 20 e 20, né? E pode ter acesso aos dados do pipe também, tá? Então, dados de outros cards. Beleza? É assim que, por exemplo, a minha IA, o meu agente, no caso, sabe das minhas outras tarefas, né? E não só daquela que ele está respondendo, tá? Então, podem testar isso também. O agente tem muitos canais aqui do que ele pode explorar, tá bom? Tivemos uma pergunta aqui maravilhosa. A leitura dos documentos é possível se um documento for escrito à mão? Sim, tá? Nós temos um exemplo aqui de validação de atestado médico. Eu amo esse exemplo, gente. É muito legal. Tem alguns aqui que são arquivos, tá? Eu não lembro qual que tá à mão. Mas esse aqui, por exemplo, a gente pegou parte, tudo, né, que a gente ou gerou, né, através da própria IA, ou que a gente pegou da internet e escreveu, né, algumas informações ali, mas muitos daqui estão escritos à mão, tá? E aí é um teste que deu super certo, tá? O mesmo nome, tá? O SRM, o CID, tá? Nós temos demos disso no nosso YouTube. Tá? E tem o link nessa apresentação, então depois eu vou mostrar para vocês, beleza? E aí, tipo assim, para mim é o seguinte, se consegue ler, como fala? Uma escrita de médico, né? A letra de médico, para mim, quando vai conseguir ler tudo. Claro, vai depender bastante. Já teve um atestado que a gente testou que era, tipo assim, incompreensível. Nem sei se o próprio médico conseguia ler o que ele escreveu. Aí realmente a IA não consegue ler, tá? Mas você pode e deve explicar isso no prompt. Vou até falar mais de prompt aqui agora. Mas assim, se é um risco que você sabe que pode acontecer, a IA precisa saber desse risco. Então você pode falar, ó, é um documento escrito à mão. Se você não conseguir ler, admite que você não conseguiu ler. Aí às vezes precisa dessa confiança. Às vezes ela não gosta de admitir quando ela tá errada. Nossa amiga IA, tá? Então a gente tem que respeitar isso sobre ela e falar o seguinte: ó, não tem problema você admitir quando não consegue. Eu não gosto que você inventa as coisas. Você tem que, né, coloque isso de forma mais formal. Não é para inventar se você não conseguir ler. Porque se ela conseguir ler, ela vai falar a verdade. Ela vai falar o que realmente está naquele arquivo. Se ela não conseguir ler, aí tem um risco ali de, às vezes, ela inventar alguma coisa. Então, sempre coloca esse aviso, assim, não conseguiu ler? Teve alguma dúvida? A sua assertividade
ao analisar aquele documento. Isso quando é escrito à mão, tá, pessoal? Digitado ali, não tem problema. Mas sua assertividade foi abaixo de 90%, então admite, não foi possível avaliar, né? E aí você aciona um humano para analisar aquilo, tá? Gostei muito dessa pergunta, pessoal. Depois eu vou ler as próximas, tá? Mas se não der tempo, eu também vou responder todas as dúvidas depois por e-mail, beleza? Esse slide eu acho que muitos já viram também, tá? É, Pessoal, só outras dúvidas que eu recebi aqui no chat. Nós temos os templates aí para vocês depois, tá? Os templates eu não consigo mostrar só porque por questão de tempo mesmo, porque se a gente mostrar aqui todos os templates aqui vai ser um pouquinho mais complicado, tá? Mas basicamente vem com o prompt já pronto e aí depois vocês conseguem editar, tá? E a gravação vocês conseguem assistir depois, sim. Todo mundo vai receber por e-mail a gravação desse evento, tá bom? Pessoal, não vou passar muito tempo nesse slide, porque eu sei que muitos já viram, tá? Inclusive, tem uma fonte aqui dessa anatomia de um prompt. A fonte está em inglês, tá? Mas, como vocês terão acesso a esse documento, eu traduzi, inclusive traduzi essa imagem com a própria IA, tá? Mas é basicamente o formato perfeito de um prompt. Lembrando, esse post foi feito pensando no chat GPT, tá? Mas IA é IA, né? Então, a gente tem que considerar que uma explicação boa em relação ao que você quer não vai machucar ninguém, né? Infelizmente, um dos efeitos que surgiu com a IA foi o destaque da preguiça humana, né? E não comunicar muito bem qual é o desejo ali que você espera da IA. Então, aqui o que a gente precisa é explicar com muito carinho para nossa IA, tá? Tenho aqui vários exemplos, pessoal, de tipos diferentes de prompt, né? Então, a validação do atestado médico, que é muito voltado para a pergunta que a gente teve. Começa, por exemplo, você é um analista de RH revisando um atestado médico anexado por um funcionário que solicitou licença médica. Analise o documento aqui, então é o campo que ele precisa ler, né, que a IA precisa analisar, e preenche os campos com base nas informações do atestado médico. Tá? E aqui a gente foi até um pouco além. Olha, ó. Se a enfermidade não for especificada, pesquise o CID, informado no atestado, nesse site e colocar a enfermidade que corresponde ao CID no motivo do afastamento, tá? Um ponto interessante, pessoal. A IA não está pesquisando no site. Esse prompt deu certo, mas a IA não está pesquisando no site, porque é um conhecimento geral. CID não muda, o código da doença não muda. Então, é um conhecimento que a IA já tem, tá? Esse prompt foi pequeno, foi em um parágrafo, mas já falou tudo que eu precisava, né, saber daquela IA. Já esse daqui, pessoal, uma gestão de demandas de um COI, tá? Esse é um processo de TI, já é um pouco mais extenso, complexo. Temos 3 agentes de IA aqui, mas nós temos, eu não, não é de riscos. Deixa eu voltar aqui para eu ver detalhes e riscos. Aqui nós temos um prompt bem grande, tá? Não é enorme. Isso aqui está bem abaixo do nosso limite ainda. Mas nós temos aqui, por exemplo, um processo de atribuição de nota para critérios de risco e critérios, tem outros critérios, de complexidade. Risco e complexidade. E cada ponto aqui, por exemplo, tamanho do impacto, sensibilidade dos dados, criticidade operacional e tal, é de 0 a 5 pontos. Então, a IA vai atribuir uma pontuação de risco e complexidade de tal demanda. Esse prompt já é maior, né? Um acionamento de seguro-saúde. Pessoal, todos esses processos que eu estou mostrando para vocês estão no nosso YouTube de exemplos para vocês, tá? Inclusive, está no nosso material também. Um agente aqui de seguro-saúde. Esse aqui, um pouco maior também, porque a gente precisa aqui, ó, verificar se o pedido está em conformidade com as nossas regras da política de seguro e saúde. Essas regras estava menor, cabia tudo aqui. Poderia ser uma habilidade também, tá? E aí, por exemplo, um processo de recrutamento com a IA, que vai fazer uma triagem de candidatos. É um prompt pequeno. Temos alguns campos para ele analisar, né? Oriento ali para procurar, por exemplo, por palavras-chave dentro de um currículo que corresponde à vaga, tá? E tem um ponto aqui muito interessante no final do meu prompt. Nos campos de texto, preencha sempre em português. Isso é outro alerta. É que nem o alerta que eu acabei de falar com vocês de
de leitura de um documento escrito à mão, que a gente está vendo ali a possibilidade da IA inventar. Nesse caso, não é a possibilidade dela inventar. Nesse caso, currículo pode ter muitos termos em inglês, tá? Essa é uma dificuldade que a gente enfrenta, por exemplo, principalmente no Brasil, tá? Muitos dos nossos processos aqui dentro do Brasil vão ter conteúdos em inglês, vão ter palavras ali em inglês. O que que acontece? A IA, ela tá que nem eu, gente, eu amo inglês. Então a pessoa sempre vai ir mais pro caminho do inglês. Às vezes pode ser que a IA queira responder tudo em inglês, mas você quer a resposta em português. Fala com a IA. Se você falar com a IA, responda sempre em português do Brasil, por exemplo. Aqui a gente nem especificou do Brasil, mas se quiser ser mais específico, a IA vai responder. Então, o termo que a gente usa, inclusive, em inglês, over communicate, né? Comunique além do necessário para a nossa IA, tá? Então, vocês podem falar aqui o objetivo que vocês têm, né? Esse exemplo aqui eu já falei muitas vezes, pessoal, então vocês conseguem ver em outras gravações minhas, nem vou entrar muito a fundo, mas depois vocês conseguem ler, né? Eu falo o meu objetivo do que eu quero da IA, eu dou uma sugestão do formato de retorno, como eu quero que a IA me responda. Tem os possíveis avisos, né? Uns riscos aí que eu não quero que a IA tome, e depois eu tenho mais detalhe desse meu contexto. Isso ajuda muito a IA a considerar o melhor caminho a se seguir, tá? Pessoal, isso eu já mostrei, né, o caminho para o agente e os pontos principais dentro de um agente da IA, né? Então aqui, por exemplo, eu coloco o meu prompt, aqui eu coloco as habilidades, aqui eu coloco, olha, esse aqui tem muitos campos, os campos para retornar os resultados, que seria, né, o que a IA vai responder para mim. Ah, não sei se vocês já viram ainda, mas agora, esse aqui acho que foi antigo, mas o que a IA responder pela inteligência artificial, vai aparecer o símbolozinho, tá? Eu não sei se está no purchasing, acho que esse aqui está em inglês, mas aí eu conseguiria mostrar aqui para vocês. Aqui, ó. Se o conteúdo foi gerado pela IA e não por um ser humano, vai aparecer ali um símbolo, tá? Quem não tem bloqueio do inglês, a gente tem demos em inglês também bem legais no nosso YouTube, tá? E temos também, pessoal, essa funcionalidade aqui no final do agente, né? No final do setup, da configuração do agente, que é a opção de testar a ação. Essa é a dica mais valiosa que eu dei aqui para vocês hoje para economizar, tá? Dinheiro. Para que vocês vão gastar uma automation job, uma tarefa de automação, um consumo de IA, de crédito de IA com isso, se vocês conseguem testar a ação aqui e ver se vai dar certo, tá? Antes testa. Se viu que não deu certo, é por algum erro de vocês, tá? Aqui no próprio prompt. Peça ajuda para o suporte, peça ajuda para mim, mandei ele o meu e-mail, tá? No chat. Tem algum motivo pelo qual não deu certo. Mas teste antes para vocês não desperdiçarem essa automação, tá? Outro ponto, pessoal, sempre que vocês perceberem ali que querem implementar um agente de IA num processo que já está rodando e vocês não querem fazer isso de cara sem passar por um processo de refinamento, clone este pipe. Ninguém aqui paga por pipe, isso eu sei, tá? Na hora de editar, por exemplo, nas configurações do pipe, vocês conseguem clonar esse pipe. Então, vocês vão ter um exatamente igual a ele, que é só seu, só um teste. E aí, vocês conseguem adotar um agente de A nele. Deu certo? Faz o mesmo agente para o processo oficial rodando, tá? Também é uma boa dica. Beleza? Pessoal, não sei. Acho que agora eu ia passar só para os materiais de apoio, tá? São coisas que vocês conseguem consultar depois. Aqui é o nosso YouTube, com todos os casos de uso que nós temos, tá? Temos aqui a central de ajuda, a comunidade, a Academy, os templates aqui, ó. O link tá aqui, tá? Um guia de conteúdos com alguns e-books também que podem ajudar vocês, tá? E eu queria lançar aqui uma enquete, tá? Um segundinho. Para saber, principalmente falando que eu falei de economizar agora, se alguém ainda tem alguma dúvida sobre créditos de IA, tá? Que eu não consegui cobrir aqui. Se alguém quiser mais explicações sobre como vocês consomem,
tá? Até dicas ali de economizar, promoções, descontos, o que for, e como vocês conseguem, por exemplo, controlar esse consumo a partir do pacote de vocês, me avisem aqui que a gente vai entrar em contato, tá? Não é para venda, isso aqui estou aqui para dar conhecimento para vocês em relação ao nosso uso, em relação à IA, então a gente consegue entrar em contato, tá bom? Eu vou agora passar para as dúvidas. Eu prometi uma hora ali do tempinho de vocês, então quem não conseguir ficar para as dúvidas, tudo bem, tá? Mas eu gostaria ali de explorar algumas perguntas que a gente recebeu, beleza? Vamos lá. Hum. Pessoal, eu recebi mais dúvidas sobre acesso ao material, acesso à gravação. Tudo vai ser mandado por e-mail para vocês, tá? Mas o meu e-mail eu deixei aqui no chat também. Deixa eu mandar novamente. Então, se vocês por algum motivo não receberem, já é automático, vai ser enviado para vocês, tá? Mas se perderem ou quiserem alguma ajuda específica em relação ao conteúdo aqui, podem me mandar no e-mail que eu respondo vocês, tá? Vamos lá. Qual LLM é utilizada por vocês? Pessoal, isso é muito legal de eu explorar, tá? Nem todo mundo vai ter acesso aqui ao painel administrativo, tá? Mas dentro desse painel, que isso aqui é para super admins ou admins da organização, nós temos aqui mais informações sobre Pipefy AI, tá? E aqui tem a opção de vocês usarem o próprio LLM de vocês, tá? LLM é como se fosse um provedor, tá? O nosso aqui é da OpenAI GPT-4, tá? E aqui vocês conseguem, claro, é o recomendado, porque é o que nós, né, já realizamos testes, é o que a gente tem acordo aqui para utilizar para Pipefy AI, mas vocês conseguem definir outros provedores, tá? Esse aqui é específico da OpenAI, não da Pipefy AI, Azure, a AWS, e aqui algum provedor personalizados, que seria, né, o da própria empresa de vocês, ali, de próprio domínio de vocês, tá? Vamos lá. A IA pode buscar analisar um documento e cruzar com informações de uma database para preencher um campo? Sim, Frederico, tá? Contanto que essa database esteja conectada ao processo, beleza? Então você vai ter que conectar, né? Adicionar essa conexão entre o processo e a database, e vai ter que ter esses campos de conexão também. Além da conexão aqui, vai ter que ter a conexão aqui, né? A conexão de database para esse agente saber qual campo procurar daquela database, tá? A partir de uma informação do documento e uma informação do campo da database, a IA consegue preencher um campo nesse processo, tá? Isso é perfeitamente possível. Vamos lá, pessoal. Beleza, recebi aqui alguns no QIA de. Gostaria de saber como funciona os créditos de IA. Só apertar o sim na enquete, tá? Se vocês fecharam a enquete sem querer, me manda um e-mail, por favor, porque a gente vai levantar a partir disso, tá? Vamos lá. Tá, recebi aqui. Os participantes do Pipefy recebem e-mail quando troco eles no avanço das demandas, mas está indo uma mensagem confusa sobre o processo da operação que deveria poder acompanhar com as atualizações. Roberta, se você conseguir me explicar melhor esse seu caso por e-mail, talvez eu consiga te ajudar, tá bom? Vai ser muito, vai ser mais fácil para mim, beleza? Vamos lá. A IA consegue ler parte de um documento adicionado em adicionar habilidades e carregar para dentro do card, por exemplo, para responder para um solicitante? Sim, tá? Eu acho que é isso que você quis dizer, Eugênio. O conteúdo que vai estar nesse documento dentro de skills, dentro das habilidades, ele pode ser preenchido dentro de um campo, tá? Então, sei lá, claro, o documento e nas skills, nas habilidades, pode ter 30 páginas, né? E você quer que a informação da página 2 de duas linhas, seja inserido, por exemplo, num campo de texto longo do processo. Isso é possível, tá? Basicamente, pessoal, as skills são documentos ou dados, né, do pipe que a IA está lendo. A IA está considerando tudo aquilo, tá?
Só é uma facilidade daquele documento, ou daquela, né, daquela informação não estar no seu processo, não está no card, né? Então, ela é um documento que só está naquele agente de IA, tá? A IA conseguiria ajudar no cadastro duplicado de cards, avisar o usuário que já existe um cadastro para o processo X. Interessante isso, Márcio, porque a gente já consegue evitar a duplicidade de cards com opções dos campos, né? Então, aqui, por exemplo, se a gente tem um campo de documento, né? Seja CPF ou CNPJ, a gente pode colocar que este campo deve ter valor único, né? Então, só um CPF no processo poderia participar, tá? Mas se essa não for uma opção, e se você, sei lá, for um campo de texto curto, que pode ter mais de um nome ali, através das habilidades, das skills, do resto dos dados daquele pipe, a IA pode identificar que a Fernanda Cunha já abriu um processo, né, já abriu um card dentro desse processo, tá? É uma possibilidade, sim. Beleza? Pessoal, já demos o tempo, mas eu vou ficar aqui respondendo as perguntas, tá? Se alguém que precisar ir embora ali, que já fez a pergunta, pode ver a gravação depois ou pode me mandar no e-mail, tá? É interessante essa ideia, viu, Idílio, do modelo comercial para non-profit. Não temos um modelo específico para isso, mas é um feedback interessante para a gente considerar num próximo template, por exemplo, tá? Não é possível fazer integrações ou conexões através da IA, tá? Essa possibilidade a gente não tem hoje, mas, Bruno, a gente vai ter um treinamento no fim do mês muito legal sobre iPaaS, integrações com a Pipefy, tá? Que pode envolver, por exemplo, uma integração com a IA, envolvendo a IA, não através dela, né? Então, pode ser interessante de assistir, tá? É possível configurar alguma automação ou uso de IA no Pipefy para que, caso um card fique parado por muito tempo sem a aprovação do gestor, seja disparado automaticamente o e-mail de lembrete e depois da aprovação o card seja movimentado automaticamente. Perfeito. A gente consegue a partir de um alerta, né? Então, por exemplo, um card ficar parado por muito tempo sem a aprovação do gestor. A minha recomendação seria ou ter uma data de vencimento ali, ou ter o SLA da fase, por exemplo. Aí vai ser um momento de um alerta de deadline ali, aí a IA consegue gatilhar próximos eventos, né, e próximas possibilidades, tá? Idílio, por favor, me mande esse e-mail sim, tá? Que a gente manda esse feedback. Pessoal, eu sou um canal ótimo para feedback de produto, tá? Não sou eu que vou fazer, mas eu vou encaminhar, eu vou cobrar o pessoal, beleza? Entendo que a IA da Pipefy certamente analisa os pedidos e parte do aprendizado deve ser realizado internamente entre todos os clientes que utilizam a ferramenta. Muito bem. Partindo desse ponto, a Pipefy tem identificado quais processos são mais eficientes e esses fluxos ficam disponíveis para outros clientes como modelo de sugestão? Em parte, sim, tá? A Pipefy tem identificado, sim, quais processos são mais eficientes, tá? E esses processos estão aqui. Rapidinho, pessoal. Nos nossos templates, tá? Agora, a questão de ficam disponíveis ali para outros clientes como modelo de sugestão. Nenhum desses aqui foi copiado de cliente, tá? Isso daqui foi feito através de estudos da nossa equipe do mercado, tá? E, claro, de boas práticas de cliente. Mas, assim como a IA não está aprendendo com o processo de vocês, a nossa IA, pessoal, generativa, tá? Ela é eu até esqueci o termo, mas ela não está aprendendo, não está recolhendo os dados dos processos de vocês, tá? Ela só está consultando o que tá acontecendo em cada pipe naquele momento, mas não está recolhendo nenhuma informação ali de vocês, então isso só é usado como exemplo a partir de boas práticas de mercado mesmo, tá? Vamos lá. Gostaria de saber se as análises que os agentes de IA fazem precisam necessariamente estar em alguma automação para que ele possa analisar as informações. Quando uso a IA para fazer perguntas sobre algumas informações de um card, ela não sabe responder.
Tá, beleza. Isso aí a gente tem que saber a diferenciação de cada IA. Tá bom, Marcos? O nosso agente de IA, ele realmente não vai responder pergunta. A não ser que você faça, faça o prompt para isso. O seu prompt no agente de IA, na automação, é que ele responda alguma coisa baseado em algum card, algum campo, algum documento, tá? Já o AI Builder, por exemplo, ele vai conversar com você, pode tirar dúvidas sobre a criação de um processo dentro da Pipefy. Já, por exemplo, dentro do nosso Pipe, a gente tem outra IA, tá? Ainda não fizemos um treinamento específico desses, tá? Que é a nossa Analytics, tá? Aqui, por exemplo, nós temos várias perguntas que podem ser feitas sobre este processo, o processo de gestão de demandas de COI. No acionamento de seguro-saúde, vão ser outras perguntas que podem ser feitas. E aqui, sim, aqui, inclusive, ó, acabou de me sugerir perguntas que eu posso fazer para ele mesmo. Posso perguntar qual fase com o maior número de cards, quais campos disponíveis, quais projetos estão em tal fase. Então, essa conversa eu consigo ter com o Analytics. Já o agente realmente é para automatizar o meu processo, né? Então, cada produto de IA aqui vai ter uma funcionalidade específica, tá? Vamos lá. Estamos com uma ideia de implantar o agente de IA do Pipe no nosso CRM que roda no Pipe. Igor, a gente vai ter um evento no dia 23. Não é específico de CRM, mas é para Customer Service, tá? Então, serviço de cliente, que eu acho que vai ser bem legal, tá? Então, já te direciono para esse evento que acho que vai te agregar bastante. Você já implantou o agente para qualificação de leads nas primeiras fases? Sim. Neste caso, devo investir no agente ou no assistente? Nos dois. Principalmente no agente. Eu investiria no agente antes. Tá? A gente tem um caso de uso no YouTube muito legal para lead, tá? Mas pode me mandar um e-mail também, Igor, que eu te passo esse processo em específico que eu tenho, que aí tem ideia de prompt e tudo mais, tá? Pessoal, o Assistant é muito bom, tá? Mas ele ainda é um produto em beta e um pouquinho, minimamente mais avançado. O agente de IA, qualquer pessoa, se a pessoa sabe o que é um pipe, a pessoa sabe fazer um agente de IA. Ela sabe construir um agente de IA, tá? Então tem muito menos bloqueios, né, para você já pelo menos começar a se familiarizar mais com o IA. E aí depois você pode seguir para o assistente, tá? Sem contar que hoje, pelo menos, justamente por ser um produto pronto, maravilhoso, já fechado, o agente, né, no caso, a gente tem mais conteúdo sobre ele, né? Então pode te ajudar melhor nisso também, tá? Vamos lá. É, num canal, rapidinho, pessoal. Num canal do tipo Fale Conosco, no qual entra solicitação de todo tipo, e sem uma escrita uniforme, cada um descreve a solicitação como lhe convém. Isso é complicado. A possibilidade de implementar IA para ler as solicitações, fazer uma triagem, disparar templates e direcionar para outras fases? Sim, já respondo sim, tá? Sei que poderia haver campos para o solicitante selecionar, mas justamente porque ele pode escolher errado, optamos por deixar um campo de texto. Ele descreve a necessidade e triamos por aqui. Luciana, nossa, mas deve ser trabalhoso isso aí com os seres humanos. Isso, imagina, tá? Bem específico mesmo. E é uma triagem que você não consegue determinar um padrão nesse campo de texto, né? Cada um vai escrever o que quer, realmente. E a IA vai servir justamente para isso. É um ótimo uso para IA, tá? Ao invés de você ter 5 seres humanos lendo todos esses textos ali, fazendo essa triagem, você pode falar para o agente de IA fazer essa triagem e, é claro, coloca um ser humano ao invés de 5, por exemplo, fazendo essa confirmação. Faz sentido? Faz sentido. Opa, talvez a IA pulou ali, né, alguma informação em relação a essa frase específica. Tudo é teste. Pode ser que a IA já consiga ter assertividade ali de 100%, tá? Mas eu já colocaria um ser humano no final só para ter certeza que essa triagem está sendo feita corretamente, né? E é claro, o prompt vai falar tudo. Então, estabeleça essas regras no prompt para a gente, né, para você já ter essa certeza que a triagem está feita a partir de critérios que você ou o processo, né, gerentes do processo determinou, tá? Vamos lá. Uma dificuldade que temos aqui são as pessoas confiarem naquilo que a IA faz. Alguma dica de
de implantação nesse caso? Público mais conservador e tradicional. Um exemplo de pipe que poderíamos usar IA era para leitura de cupons em processo de reembolso. Ótimo caso de uso, inclusive um dos mais de mais sucesso que temos aqui na IA, tá? Rafael, a minha dica seria o seguinte: o ser humano erra mais que a IA, infelizmente. Infelizmente, tá? A IA vai errar por falta de aviso nosso, tá? Ou a IA vai admitir que a assertividade dela não está 100%. Então, o que que eu quero dizer por isso? As duas possibilidades. A IA errou porque a gente não falou daquele risco. O que isso significa? A IA respondeu em inglês ao invés de responder em português porque eu não falei que ela deveria responder em português. Ela fez alguma coisa porque eu não avisei que aquilo eu não aceitava. Coloque as suas regras para a IA e a IA vai seguir as suas regras. Esse é o primeiro ponto, tá? Já outro caso, que é a IA não ser tão assertiva quanto a gente espera. Não vou falar necessariamente alucinar, tá? Mas pode ser até o caso da Luciana, que ela falou agora. A triagem. É um texto que a gente não sabe o que que vem naquele texto, né? Às vezes a pessoa escreveu super mal, escreveu sem uma coesão, o que for. E aí é uma coisa que a gente não conseguiu prever para colocar esse aviso nas nossas regras. E a IA vai ter uma conclusão ali que um ser humano não concorda ali, né, naquele momento de revisão. Minha dica: nunca deixe a IA para fazer a etapa final. Deixe pelo menos um ser humano ali para confirmar. Aqui eu falei, a IA não vai fazer tudo por você. A IA vai adiantar muito o seu trabalho, sua vida, vai facilitar tudo. E aí depois você vai colocar um ser humano ali para confirmar. Não precisa ser todos. Por exemplo, a gente tem um processo de reembolso que acho que é até R$ 200. A IA faz porque já foram feitos vários testes que a IA já se provou muito boa, muito consolidada. Todos esses processos de reembolso até R$ 200 são feitos pela IA. Agora, passou de R$ 200, aciona um ser humano, certo? Para dar um check final. Aciona o ser humano só para o check. O IA ainda está rodando. E aí a IA pode ter, vocês podem ter um campo, pessoal, no final ali, que é, por exemplo, assertividade da IA. IA, você pode considerar o quão assertivo você foi ao fazer essa triagem, ao ler esse documento, nisso a IA não vai mentir. Ela vai te dar, por exemplo, eu fui 50% assertivo. Dê um grau ali, ó. Se for você falar em porcento, a gente vai considerar de 0 a 100. Pode falar de 0 a 10, o que for, né? Ou então ela vai te falar assim, fui 80%. Tal momento aqui do texto, eu não soube muito bem o que fazer. A IA vai fazer isso, gente. A IA é um estagiário. Vocês precisam dar a mãozinha e mostrar o que fazer, tá? Às vezes a IA vai brilhar, vai deslanchar, vai completar aquele processo de trainee maravilhosamente, né? Às vezes vai fazer uma coisinha ali que vocês não concordam e aí precisa ter esse momento da triagem, tá? Da triagem não, da conferência humana, digamos assim, tá? Usei Pipe bem no início e faz tempo que não utilizo. Vamos voltar, Ravi. Estou com dúvidas em relação aos custos e limites do plano mais básico, para trabalhar com um CRM que parte de cerca de 2.000 leads. Maravilha, Ravi. Me manda um e-mail, por favor, mas eu posso pegar o seu e-mail também, tá? Mas vou anotar seu nome aqui. A gente vai entrar em contato com você e eu vou te explicar melhor aí sobre esses custos e limites, tá bom? Mas CRM é um dos casos que temos mais sucesso aqui também. Acredito que vai ser muito bom para o seu processo, tá bom? Pessoal, passamos os 15 minutinhos aí, muita gente ficou, fico feliz. Vou terminar a enquete aqui, também tivemos muitas respostas, muito obrigada, tá? Espero que todo mundo tenha se inscrito ali para os nossos próximos eventos de julho, tá? Estarei aqui, mas falando um pouco menos e aprendendo um pouco mais com os nossos outros especialistas, tá? E espero ver vocês aí, até o final do mês com outros eventos. Muito obrigada pela participação, pessoal. Tchauzinho, até mais.